Fala galera, nós vamos agora começar o nosso projeto 1.1 ou projeto 2, como você bem desejar, beleza? Que é um semáforo interativo. O que é um semáforo interativo? Provavelmente você já andando na sua cidade, em avenidas onde a gente tem um grande fluxo de carro e não é legal que o semáforo feche toda hora, até porque o trânsito de pedestres lá não é tão grande. Você vê um semáforo com uma botoeira. Você aperta o botão, aí o semáforo fecha, então você é a condição para que o semáforo feche por fluxo de carro e você atravessa durante aquele intervalo. Você provavelmente, se mora numa cidade que tem um fluxo de carro alto, com uma avenida muito movimentada, provavelmente você já viu esse semáforo. Vamos entender como ele funciona, mas antes disso, nós vamos olhar os materiais que nós vamos utilizar. Um LED vermelho, um amarelo e um verde, e outro LED vermelho e amarelo. Só que agora eu vou acrescentar o Push Button. Como que você vai montar? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Tinkercad. Vamos fechar esse código aqui, ó. Veja que o pino 8, ele está conectado, Ctrl Z, ele está conectado no nosso LED verde que sinaliza para o pedestre atravessar. O pino 9 está no LED vermelho que sinaliza, é o semáforo do pedestre. Esses dois LEDs aqui que está no 8 e 9 representam o semáforo dos pedestres. O pino 10, o pino 11 e o pino 12 representa o semáforo dos carros, o fluxo de carros. Veja que eu tenho um resistor conectado em cada um e um push button. Beleza? Um push button que vai servir para como simular aquela botoeira que o pedestre tem que apertar para que o sinal dos carros feche, o fluxo pare e consequentemente ele atravesse. Então, dentre todos os projetos que nós montamos, esse aqui é um pouco mais complicado, mas nada que você tenha que temer. Basta você seguir primeiramente a imagem que está no documento que está disponível para você e seguir os pinos corretos. Então veja que saiu um fio do 8, vem aqui nessa sequência de furos, tem um resistor na mesma sequência que está indo ao LED, e o LED está vindo para essa sequência, ou essa carreira aqui, ó. E essa carreira aqui está conectado ao meu GND. Veja que eu também tenho um sinal de 5 volts vindo aqui. Para que esse sinal de 5 volts está vindo? Ó, ele está conectando aqui o sinal. 5 volts está jogando aqui para minha botoeira, o meu push button, que ele retorna e vai para o meu pino 12. Você vai entender por quê e vai começar a entender a diferença entre conceito do que é uma entrada e do que é uma saída. E veja que eu tenho um resistor aqui de 1 kΩ, beleza? Mas é só você pegar a figura que está disponível para você e montar igualzinho está lá. Certo, pessoal? Monte para que não fique dúvidas na hora de você elaborar esse programa. Vamos aqui agora voltar para o nosso slide. Quais são os materiais então que nós vamos utilizar? Os LEDs, os resistores e o push button. Para simplificar a compreensão do nosso projeto, o que eu fiz? Eu criei aqui para vocês uma tabela. A tabela está determinando qual porta-lógica está sendo utilizada, isso para simplificar o seu projeto em casa. Então olha aqui, ó, na porta-lógica 8 do seu Arduino, você vai procurar aqui qual que é a porta-lógica 8, número 8. Você vai conectar um LED, que é o LED verde pad green, pad de pedestre green, sinal verde. E que variável que ele é? Ele é uma saída, output, saída, beleza? Na minha porta lógica 9, eu vou conectar outro LED e esse LED eu dei um nome de pad red, beleza? Pedestre vermelho, ou seja, é o LED vermelho do sinal do pedestre. Ele também é uma saída. E veja que interessante aqui, ó. O estado inicial é high ou alto. O que é isso? Que quando você iniciar o seu programa, o LED já tem que acender. Beleza? O LED vermelho tem que estar aceso antes de qualquer coisa. Então isso aqui é uma
e tem que ficar aceso enquanto não acontecer uma ação. Então aqui você já está falando, o LED vermelho dos pedestres tem que ficar vermelho, ou seja, porque o pedestre não pode atravessar enquanto ele não apertar o botão. A porta lógica 10, eu vou ter o car green, ou seja, o LED verde do semáforo dos carros, ele também será uma saída e tem que estar com nível lógico alto. Se você olhar aqui, se você já começar a imaginar, você está falando, olha, o semáforo dos pedestres ele tem que estar vermelho porque não pode atravessar. E o semáforo dos carros pode fluir, pode continuar com o fluxo normal, porque está verde. Ou seja, já vai iniciar com o LED verde, o LED vermelho do pedestre aceso e o LED verde do carro aceso. Beleza? Aí eu tenho o Car Yellow, que é uma saída também que está conectada na porta lógica 11. A 12 tem o LED vermelho, Car Red, o nome da variável, que também é uma saída. E no meu pino 2, eu tenho um button, um push button de apertar, pressionar. Esse push button vai ser utilizado para quando o pedestre desejar atravessar. Ele vai lá, aperta o botão. Então se ele... agora que eu quero que vocês defendam. O LED ele precisa de 5 volts para acender, não é? Então ele é uma saída. Você está enviando 5 volts aqui do seu Arduino para o seu LED. Não que ele precise de 5 volts, ele precisa de um sinal. Então você está enviando um sinal do seu Arduino para o seu LED. Beleza? Agora o push button, ele vai enviar um sinal para o seu Arduino. Ó, o LED, o Arduino envia um sinal para ele para que ele acenda. O push button, você vai apertar o botão para enviar um sinal para o seu Arduino. Tem que ficar claro. Por isso a diferença de entrada e saída. Input e output. Output vai receber um sinal do seu Arduino. Seu Arduino vai enviar um sinal para ele. Input, ele vai enviar, o seu componente eletrônico vai enviar um sinal para o seu Arduino. É diferente, é inverso um do outro. E para ficar claro aqui a demonstração, eu coloquei 2 semáforos aqui, ó, que é o semáforo de carros, na hora da gente exemplificar, e o semáforo de pedestre. Só que o semáforo do pedestre está condicionado a uma botoeira, a um botão aqui. Apertei o botão, aí passa. Aí ele vai entrar numa rotina de mudança para que o pedestre consiga atravessar. Então nós vamos, pessoal, estudar umas coisas um pouco mais complicadas agora. A gente está avançando bem no curso e se houver dúvidas, coloque nos comentários, eu vou responder todas as dúvidas. E nós vamos entender um pouco mais de programação, um pouco mais de funções e criar novas funções, beleza? Então vamos começar? A primeira coisa que eu vou fazer, a primeira coisa é trazer as sintaxes novas que nós vamos utilizar. A primeira sintaxe que eu vou utilizar é essa sintaxe chamada milis, abre, fecha parênteses, milis com 2 L's. O que é milis com 2 L's? Quando você ligar o seu Arduino, essa variável milis vai começar a contar um tempo. E esse tempo nunca vai parar, beleza? Então, desde o momento, a partir do momento que você ligou o Arduino, ele fica contando o tempo. Passou 10 horas, ele está lá contando 10 horas, ele está atualizando, ele está monitorando o tempo de funcionamento do seu Arduino. É isso que ele está fazendo. Só contando, ó, eu até coloquei aqui, ó. Retorna o número em milissegundos passado desde que a placa começou a executar o programa atual. Então, ligou a placa, ele começou a rodar o programa e ele já começa a contar. Esse tempo vai parar? Não vai parar, a não ser que você desligue o Arduino. Aí sim ele para, aí ele vai parar num valor determinado. Mas se ficar 15 dias o seu Arduino ligado, ele vai ficar 15 dias contando. Se ficar mais dias do que isso, mais dias ele ficará contando. Ele está contando um tempo. Ele fica armazenando o tempo desde que seu Arduino foi ligado. Beleza? Outra sintaxe que nós vamos utilizar é essa unsigned long, ou seja, é uma variável que armazena valores muito grandes, muito grandes. Lembra que a variável inteira nós armazenávamos o valor de menos 32.000 até 32.000? Aqui vai armazenar valores bem maiores do que isso.
Você vai entender por que a gente está utilizando essa variável que armazena valores muito grandes, gigantesco mesmo. Depois eu vou até olhar o valor que ele armazena, mas é algo assim, gigantesco. Aí tem aqui var, que é o nome da variável, se você quiser te dar, como se fosse lá a variável inteira, só que aqui agora é a variável, uma outra variável chamada unsigned long, beleza? Então var e o valor dela, se você quiser que ela comece com algum valor. Então essa é a segunda sintaxe que nós vamos utilizar. E por último, uma if. If é uma condição. Se eu for para a direita, o que acontece? Se eu for para a esquerda, acontece outra coisa. Beleza? Então, se if é uma variável de condição. E aqui tem um exemplo, ó. If x é maior que 120, então o que ele está falando? Se x for maior que 120, o que você quer que ele aconteça? O que você quer que aconteça no seu programa? Isso é uma condição. Lembrando que quando eu falo de condição e comparação, aqui estão os sinais que eu já abordei em alguma aula anterior a respeito disso, quando eu fui explicar lá a função for. Beleza? Então vamos para o nosso programa.